Fala galera, aqui quem fala é o professor Luiz Nascimento e você está ouvindo ao primeiro episódio do podcast Você Pergunta, o professor Luiz Nascimento Responde. E o tema é Primeira República. Isso aí galera, como é o nosso primeiro episódio desse podcast, deixa eu explicar aqui qual é a ideia. A ideia é responder a perguntas que os membros lá do meu servidor no Discord mandaram. Há uma semana atrás, há um tempo atrás, eu pedi para que os membros do canal do nono ano lá no meu servidor mandassem perguntas relacionadas à Primeira República, que era o que eles estavam estudando. Então eles mandaram algumas perguntas e a partir dessas perguntas eu selecionei algumas e vou respondê-las aqui. Para que quem esteja estudando isso aí, vai cair na prova e tudo mais, ouça e dê aquela retomada no conteúdo para chegar legal na prova, sabendo bem do conteúdo. Certo? Lembrando que esse podcast, inicialmente, ele vai ser exclusivo para os membros do servidor. Até porque o que instiga as perguntas que eu vou responder aqui vem lá dentro do servidor. Então, para você mandar perguntas, tem que estar participando do servidor. Então, se você está ouvindo isso, parabéns, você faz parte do servidor. Muito bom, muito obrigado de ter você aqui. E se você conhece alguém interessado, se você tem um amigo que falou alguma coisa do tipo, quer ouvir também, quer ter acesso a esse conteúdo, convide-o para participar. Vocês são livres para convidar quantas pessoas quiserem. E eu agradeço muito quando vocês convidem e outras pessoas entram para a gente crescer, fazer crescer aí o nosso servidor, tá certo? Essa é a minha primeira experiência como criador aí de um podcast. Também é o primeiro episódio, então terão falhas. Quero que vocês apontem as falhas, deem um feedback bacana. E se vocês gostarem, também dizerem o que gostou, o que gostaram, para poder fazer da melhor forma possível. E se der tudo certo, se for um conteúdo bacana, vou produzir cada vez mais nesse estilo. Mas, sem muita conversa, vamos lá. E a primeira pergunta é a seguinte: quais são as características do governo de Floriano? Anota aí, governo de Floriano Peixoto. O governo de Floriano Peixoto, ele marca como o último governo da chamada República da Espada. O primeiro governo da República da Espada foi o de Deodoro da Fonseca e o segundo, o de Floriano Peixoto. Quando ele acaba o mandato dele, acaba a chamada República da Espada. O principal objetivo do governo de Floriano, qual era? Anote isso aí que é importante. O principal objetivo era a consolidação da República no Brasil. E para isso, não foi fácil. Ele teve que enfrentar a revolta da Armada, ele teve que enfrentar a revolta federalista. E por conta disso, inclusive, desse enfrentamento dessas revoltas e de ter saído vitorioso, ele entrou para a história como o Marechal de Ferro, o apelido dele que ficou conhecido, Marechal de Ferro, e que conseguiu, de fato, garantir essa consolidação da República no Brasil, visto que a República ainda perdurou por longos anos. Politicamente, ele também se aproximou da oligarquia paulista para poder garantir o seu mandato completo, digamos assim, não é? Então, bora lá. Segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é uma pergunta bem conceitual. Quer saber qual é a diferença entre coronelismo, voto de cabresto e política dos governadores? O coronelismo, primeiramente, é o quê? Uma troca de favores entre os menos favorecidos e os coronéis. Os coronéis eles surgem na perspectiva ainda de guarda nacional, anterior mesmo à existência da República. Porém, a guarda nacional se extingue, deixa de existir, sendo que a figura dos coronéis ela continua existindo. E assim, eles se mantiveram como chefes políticos de áreas próximas à sua propriedade ou de sua vizinhança. E essas áreas eles tinham poder social, poder político, poder aquisitivo. Então, por exercer todo esse poder, essas áreas para eles eram chamadas de currais eleitorais, porque era justamente onde eles podiam garantir o seu poder político para exigir, por exemplo, que as pessoas daquela localidade votassem no candidato X, no político Y, beleza? E o que seria esse voto de cabresto? O coronel, ele mantinha com seu curral eleitoral uma troca de favores. Ele protegia a população do curral e esta obedecia. Então ele tinha esse poder político também por essa questão de troca de favores. Ele não só mandava, ele garantia benefícios
a esse curral, as pessoas que ali viviam próximas da sua localidade, que estavam embaixo das suas asas, né? E com isso ele garantia que esse seu curral ia votar no candidato que ele dissesse. Durante a época das eleições, todas as pessoas que dependiam do coronel votavam no candidato que ele indicava. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, expressão que compara o eleitor a um animal controlado por alguém. Além disso, o eleitor podia ser pressionado pelo coronel, visto que o voto era aberto, então isso é muito importante. Se escrevia em um papel o nome do candidato e a assinatura do eleitor ao lado. Com isso era fácil saber em quem o eleitor tinha votado. Porque aí depois, por meio de corrupção, se alguém que trabalhasse para o coronel não estivesse olhando ali do lado quem a pessoa estava votando, depois também o coronel podia ir atrás dos votos para conferir se todo mundo que fazia parte do seu curral votou em quem ele havia indicado. A corrupção ela era muito mais aberta nessa época também. Então, foi uma prática que virou muito comum durante essa Primeira República. E aí nós temos também a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Os coronéis garantiam votos nos municípios para os presidentes de estado, que era o título dado aos governadores na época, em troca de apoio e verbas. E os presidentes de estado apoiavam o governo federal, que em troca não interferia nas eleições estaduais. Todas essas políticas, alinhadas a outras, como a de colocar na lista de eleitores pessoas mortas ou que nem sequer existiam, serviram para manter as oligarquias rurais no poder. Então nós podemos dizer que, de certa forma, a política dos governadores e o voto de cabresto, elas fazem meio que parte desse coronelismo. O coronelismo seria esse grande conceito que tem alguns pequenos conceitos dentro de si. Por exemplo, o voto de cabresto é um grande exemplo porque é uma questão dos menos favorecidos com os mais favorecidos, que explica justamente o coronelismo. Bora lá. Questão 3. Pergunta número 3, na verdade. Perguntaram aqui, ó. Como a organização operária interferiu nos conflitos, guerras, revoltas, etc., durante a República Oligárquica? Vê só. As primeiras greves operárias ocorridas no Brasil durante a Primeira República tiveram como motivos a luta pelo aumento salarial, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, por uma legislação previdenciária, direitos trabalhistas e sindicais. A primeira paralisação operária foi a Greve Geral de 1917, que iniciou-se lá em São Paulo após a morte de um jovem trabalhador pela polícia. A greve se generalizou por todo o país e ocorreram na capital paulista vários conflitos e tiroteios por vários dias. Dessa greve participaram os operários da indústria têxtil e alimentícia, os ferroviários e gráficos. Durante a greve geral de 1917, os operários lutavam por melhores salários, jornadas de trabalho de 8 horas, direito a férias, fim do trabalho infantil, proibição do trabalho noturno para mulheres, aposentadoria e assistência médica. Porém, a legislação trabalhista somente foi implantada no Brasil no ano de 1943, então muitos anos após a grande greve, a greve geral de 1917. Então aí se estabelece essa relação entre as greves, as revoltas que aconteceram ligadas ao trabalho e o surgimento aí dos movimentos sindicais e organização operária. Vamos lá para a pergunta 4. Pergunta 4, bem direta. Quais são as características da Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado, ela ocorreu entre 1912 e 1916 e teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios. Por isso recebe o nome de contestado. Então, era uma província, né? Uma cidade contestando a outra. O motivo do conflito se deveu ao fato da construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul ter deixado muitas pessoas em más condições de vida, em detrimento dos interesses dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Railway Company. O inglês está afiado. A guerra iniciou com o armamento dos soldados contra as ferramentas agrárias dos fazendeiros, o que levou à morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive do seu líder, que foi morto na Batalha de Irani, local para onde tinham fugido. Depois de conflitos intensos, com muitas mortes após 4 anos de guerra, é assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, no Rio de Janeiro. Então, a partir daí surgem as cidades de Mafra,
Joaçaba, Chapecó e de Porto União, e vai sendo construída uma nova cultura regional no Brasil. Beleza? Então essas são as principais características da Guerra do Contestado. É importante você entender o que motivou, o que aconteceu durante e como é que foi o desfecho. Toda revolta é importante a gente perceber principalmente essas 3 características. E por fim tem aqui a quinta pergunta. Eu selecionei 5 perguntinhas e essa é a última. Professor, você poderia falar sobre os cangaceiros? Com certeza. Para falar dos cangaceiros temos que falar do cangaço. O cangaço representou um movimento social ocorrido no Nordeste do país nos séculos 19 e 20, onde os cangaceiros, grupos de nômades armados que viviam em bandos, demonstravam a insatisfação pelas condições precárias em que a maior parte da população nordestina se encontrava, posto que o poder estava concentrado nas mãos dos fazendeiros. E a população nordestina, principalmente a população nos interiores, que sofriam com as secas e tudo mais. Os cangaceiros eram exímios conhecedores da caatinga, das plantas, dos alimentos e, durante muito tempo, dominaram o sertão nordestino, onde muitos eram protegidos pelos coronéis em troca de favores. Sem espanto, utilizando a violência, armados com espingardas, facas e punhais, os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do nordeste do país, saqueando fazendas, sequestrando e matando fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. Foi nesse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros, símbolos da força e honradez. Por outro lado, haviam também os cangaceiros que atemorizavam populações, os quais invadiam aldeias, roubavam, matavam, estupravam as mulheres. Então nós temos 2 lados da moeda quando lidamos aí com os cangaceiros, não é? Quando falamos de cangaceiros, de cangaço, não podemos deixar de falar de o rei do cangaço, ou o senhor do sertão, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Lampião que nasceu em Serra Talhada, lá em Pernambuco. Ele foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste lutando contra a injustiça. Claro também que vale aí problematizar a questão da violência, do bando de Lampião que praticava violência, uma violência desnecessária, uma violência também relacionada a inocentes, certo? Então nós temos aí que ver os 2 lados da moeda desse grande movimento. Também, falando outro nome importante dentro do cangaço, é o próprio nome de Maria Gomes de Oliveira, vulgo Maria Bonita. Foi um dos ícones do movimento cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, a qual lutou bravamente e ficou, portanto, conhecida como a Rainha do Cangaço. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui da proposta. Por favor, me mandem feedbacks. Quero saber do retorno de vocês. Se querem mais conteúdos assim, vídeos não, né? Já tô aqui achando que tô gravando vídeo. Mais conteúdos assim, um negócio mais direto, que vocês só precisam de um fone de ouvido para estar ouvindo. E acho que fone de ouvido para estar ouvindo é meio redundante, né? Mas que vocês só precisam de um fone de ouvido para estar trabalhando aí o conhecimento, a cabecinha de vocês, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, falem comigo para eu produzir mais e irei cada vez mais ter essa participação. Lembrando, esse podcast aqui é um podcast exclusivo para vocês, membros do servidor Professor Luiz Nascimento. Convidem mais pessoas a participarem. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube e ajudem o nosso servidor a crescer. Que não é meu servidor não, é nosso servidor. Valeu e até a próxima!